inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, os direitos humanos são assim definidos pela Organização das Nações Unidas. Já garantir e manutenção de tais direitos solicita uma visão de mundo de respeito e valorização da vida e da dignidade humana. Mas isso só é possível com os esforços empenhados por órgãos governamentais e pela sociedade civil. Todos e todas nós podemos e devemos nos movimentar em defesa dos direitos humanos. E após 70 anos da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, continua importante e urgente a nossa atenção com essa carta que nos informa e faz refletir sobre os direitos fundamentais e universais da humanidade. Mas a nossa história continua a nos perguntar: o que nós sabemos sobre os direitos humanos? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Educando para a Diversidade. Nosso programa é um espaço de diálogo que tem como objetivo a valorização de uma política institucional de respeito à diversidade, à inclusão e à cultura de paz, e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Nós vamos iniciar a temporada tratando de um tema chave quando se pensa em diversidade. Nós vamos falar sobre direitos humanos. Mas que direitos são esses? E por que desrespeitá-los afeta a vida de todos nós? E o mundo está, de fato, revivendo tendências que renegam os direitos humanos? E para nos auxiliar nesse diálogo, estão conosco o Ari Fernando Maia, que é psicólogo, professor na Unesp de Bauru e é coordenador de pesquisa do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, e que tem sede em Bauru. Também está aqui com a gente a Thaís Magalhães. Ela é especialista em Direito Público e é membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Educando para a Diversidade. Obrigado. Obrigada. É um prazer tê-los conosco nesse primeiro programa. É um prazer estar aqui. É um prazer. E com certeza você também já ouviu falar sobre direitos humanos. Mas você sabe, de fato, o que são esses direitos? A nossa equipe de produção foi às ruas fazer essa pergunta. Vamos ouvir o que as pessoas disseram. Direitos humanos? Eu acho que as necessidades básicas de uma pessoa. Ultimamente eu ando pensando o seguinte, que direitos humanos não tem nada de direitos humanos. Defende tudo quanto é político bandido, bandidos em geral, mas os direitos humanos que é bom nada. Direitos humanos é o direito da pessoa, né? O que ela tem para sobreviver, né? Direito à vida, à liberdade, a ir e vir livremente, né? Então, você ter acesso à saúde, à educação, isso é direito humano. Agora, infelizmente, está com direito para bandido, né? Porque bandido tem todas as regalias e o trabalhador que paga tudo isso lá. São importantes para preservar os direitos da pessoa humana, para dar dignidade para aquela pessoa, para garantir direitos como saúde, a liberdade, segurança. Como muita gente tem tratado, a OAB tem tratado os bandidos como direitos humanos. Eles matam, traficam, fazem o que querem quando são perseguidos pela polícia, e depois vem a parte da imprensa tratá-las com direitos humanos. Eu nunca vi a OAB vir procurar uma vítima. Direitos humanos é você respeitar todas as individualidades de cada um, né, como cidadão, como pessoa humana. Enfim, é você ter a sua opinião e a sua posição sendo respeitada. Os direitos humanos são básicos de todos os humanos, independentemente de partidos ou posições políticas.
Olha, né? Então, nós vimos no VT que são vários olhares, né? Mas, no geral, nós percebemos que existem, né, alguns problemas. A gente não fala muito sobre direitos humanos, né? Então, assim, eu quero começar com essa pergunta, né? Vamos ao básico necessário. E o que são direitos humanos e por que eles são fundamentais? E aí eu quero os dois responderem. Ok. A ideia básica de direitos humanos que é a garantia mínima de dignidade a todas as pessoas, né? Ou seja, que todas as pessoas, sem distinção, elas têm direito à liberdade, à moradia, à saúde, a um trabalho digno, enfim, todo o mínimo para garantir a dignidade da pessoa humana. No plano legal, formal, de fato, os direitos humanos são esse conjunto mínimo de garantias da dignidade humana, que pressupõe liberdade, igualdade, respeito às diferenças, assistência social, universais, né, a todos os seres humanos. Num plano histórico, político, se você for analisar os direitos humanos, eles são, assim, determinados movimentos sociais, em determinados momentos da história, afirmaram as suas perspectivas de direitos como universais. Então, a burguesia revolucionária afirmou a liberdade do indivíduo como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas operárias sindicais do século XIX afirmaram a igualdade e o mínimo de garantias à assistência social, à saúde, à educação, como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas anticoloniais do século XX e as lutas de grupos minoritários, feministas, negros, LGBTs e etc., no século XX, afirmaram o respeito às diferenças como perspectiva universal para a humanidade, e tudo isso está incorporado nos direitos humanos, né? Então, numa perspectiva, o terceiro nível, ético-política, os direitos humanos são um conjunto de valores de respeito à vida, à dignidade, à liberdade, à igualdade, o respeito às diferenças, né? O acolhimento de todo ser humano numa comunidade humana em que ele possa usufruir, né, do conhecimento, da riqueza que a humanidade produz. E aí está o principal obstáculo aos direitos humanos, quer dizer, a sociedade de fato não funciona exatamente assim. Né? Ela é uma espécie de luta de grupos políticos e econômicos e etc. Né? E portanto, talvez num quarto nível, né, os direitos humanos são uma espécie de horizonte utópico, né, daquilo que nós gostaríamos que acontecesse e que trabalhamos para que aconteça. Tá? Utópico, né? E assim, existem forças contrárias, claro, né? Nós temos certos setores, por exemplo, que defendem ideias que banalizam, né, o conceito o conceito de direitos humanos e todas essas ideias que são difíceis de defender, né? Eu vou para um exemplo extremo defendido por certos setores, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Por exemplo, isso é uma violação, né, dos direitos humanos nesse sentido que você traz, não é, professor? Claro. Claro, porque, veja, a defesa da vida, ela não é de alguém especificamente. A vida dos policiais é importante, a vida das pessoas que são chamadas de bandidos é importante, porque a própria palavra bandido já traz atualmente, né, um campo semântico aí que desqualifica a vida dessa pessoa. Então vamos lá, se nós vamos respeitar a dignidade humana, nenhuma vida vai ser desqualificada, por princípio, tá? E mesmo o pior dos homens tem que ter um julgamento por um júri isento. Sim, um julgamento justo, né? Dentro de um processo legal. Sim. Não é? E a pena de morte não está prevista no nosso país, mesmo depois de um julgamento. Exato. E, portanto, você não pode condenar alguém à morte antes disso acontecer, não é? Ou seja, nós estamos falando de garantias mínimas. Mínimas. Tá? Ademais, não é? Em algum momento nós vamos ter que discutir também o seguinte, quer dizer, o que transparece é que nós temos um déficit enorme de educação em direitos humanos. As pessoas ainda não sabem bem o que são os direitos humanos e não é só um déficit de educação formal da escola, quer dizer, até a última jovem
que apareceu, falou acertadamente, né? Quer dizer, o que indica que talvez ela tenha tido esse tipo de conteúdo na escola. É principalmente um déficit de experiência de direitos humanos. Nós não temos uma cultura de respeito aos direitos humanos. A cultura brasileira é extremamente violenta, desigual. Nós temos um trabalho, um processo histórico, né? De movimentos até a gente conseguir chegar nos direitos humanos como eles são hoje. Né? Nós temos movimentos que antecederam. É isso, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que retomar um pouco o que o professor falou, né? Quando a gente fala dos direitos humanos vinculado aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa, a gente deixa de lado, por exemplo, uma atuação importante da Revolução do Haiti, né, que vem como ela acontece na esteira dessa Revolução Francesa e que vai discutir humanidade de quem, né? Então, os negros que estavam escravizados na colônia de São Domingos, né? Eles vão reivindicar essa liberdade também, né? Então, é a humanidade de todas as pessoas, né? E eu acho que a invisibilidade dessa narrativa contribui para esse estigma. Mas voltando um pouco ao papel dos movimentos sociais, ele é importantíssimo na luta dos direitos humanos, né? A gente tem, por exemplo, uma atuação do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte. A gente tem a atuação das intelectuais Lélia Gonzalez, Helena Teodoro, a parlamentar Benedita da Silva, que vão levar essas pautas de direitos humanos, que são direito à moradia, direito à saúde, alertar para a violência policial, a situação do cárcere, os direitos das mulheres. Tudo isso é discutido já na Assembleia Nacional Constituinte e é recepcionado pelo texto constitucional, né? Então, a importância que tem dos movimentos sociais para a inserção do debate de direitos humanos no cenário político, né? No cenário institucional. O embrião da ONU é uma coisa chamada Liga das Nações, que foi fundada no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais, né? E obviamente fracassou, né? A tentativa da Liga das Nações era evitar que a barbárie da Primeira Guerra Mundial se repetisse, e ela não só se repetiu, como se aprofundou, não é? Assim, a ONU, a Segunda Guerra Mundial gerou um limite, um limiar histórico, porque veja, depois da bomba atômica e depois de Auschwitz, a humanidade se deu conta de que nós tínhamos a capacidade técnica de nos aniquilar e aniquilar o planeta. E esse horizonte não está distante de nós ainda, né? Ainda há espalhadas pelo mundo ogivas nucleares, nós estamos, né, aquecendo o planeta por conta da nossa ação. Quer dizer, esse nosso modelo de exploração da natureza talvez seja insustentável num curto prazo, não vou nem dizer no médio prazo. Sim. Né? E os direitos humanos abrangem isso também, quer dizer, existem direitos das futuras gerações de usufruir um meio ambiente minimamente equilibrado para que elas possam ter uma vida razoável, né? Agora, tudo isso se insere em lutas políticas, como bem a Thaís citou, não é? E isso vale para a ONU também, quer dizer, a própria Declaração de 48, ela contém tanto direitos do campo da liberdade do indivíduo, como direitos sociais. E isso dentro de uma perspectiva que formalmente diz a indivisibilidade dos direitos, a universalidade dos direitos, mas olha o que aconteceu na própria ONU, quer dizer, 18 anos depois da declaração é que os pactos internacionais de direitos civis e pactos internacionais de direitos sociais foram firmados. Demorou 18 anos, no contexto da Guerra Fria. E foram firmados 2 pactos, não um. Isto é, a indivisibilidade ficou aí já comprometida, né? Por lutas políticas. Então, assim, eu acho que é fundamental para quem está no campo de direitos humanos e para quem pensa os direitos humanos, entender que quem vai falar de direitos humanos, nós precisamos prestar atenção quem fala, de onde fala, de que lugar político fala. Qual a intenção. Qual a intenção, né? Exatamente. Porque se conhecer os direitos humanos, todo mundo conhece. Como vai utilizar, né? Com a intenção, a intencionalidade de colocar o assunto, o tema, né? E daqui a pouco a gente retoma o assunto sobre a declaração. E agora nós vamos ver um vídeo sobre o surgimento da ONU. Vamos dar uma olhadinha? A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, como forma de evitar um novo conflito e assegurar a paz. Atualmente, é composta por 193 países membros que financiam a organização.
Os principais objetivos da ONU são zelar pela segurança internacional, promover a sustentabilidade e o desenvolvimento inclusivo e proteger os direitos humanos. Thaís, como a gente comentou anteriormente, o surgimento da ONU teve uma importância para a formulação da declaração, né? Queria que você comentasse isso um pouquinho para a gente. O surgimento da ONU surge, né, nesse contexto pós-guerra, em que tem muita violência, né, e massacres. E a Declaração de Direitos Humanos, que surge em 1948, logo após, ela é fundamental como influenciadora dos sistemas de direitos humanos no mundo, né? Então, ela vai influenciar as constituições, as legislações. No caso do Brasil, a Constituição de 88, né, que recepciona inúmeros princípios que constam dessa Declaração de Direitos Humanos e no mundo, né? Além disso, tem o Conselho Nacional de Segurança da ONU, que vai cuidar da segurança internacional, né? Paz e segurança internacional, e que, na violação desses direitos, tem a possibilidade de sancionar os países, né? As sanções econômicas, no caso. Então, esses são alguns dos reflexos que tem a Declaração de Direitos Humanos para a sociedade, né? Sabe, para nós esse tema é muito importante, por isso ele faz parte justamente da segunda temporada como o primeiro tema que a gente está tratando. E por falar em segunda temporada, né, vocês notaram que o nosso cenário está diferente. E para falar um pouco sobre as inspirações desse cenário, eu chamo aqui a Natália Mota, que é a autora desse lindo painel. Natália, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Já é de casa, né? Licença. Fica à vontade. Obrigada. Natália, conta pra gente um pouco da inspiração aí desse nosso painel maravilhoso. Professora essa Natália maravilhosa. Prazer. A minha inspiração, ela parte principalmente das histórias que eu conheço, das pessoas que eu conheço, das pessoas que trançam histórias comigo, que me inspiram muito, e as pessoas que eu conheço pela rua, enfim. As minhas histórias e as histórias das pessoas também, assim, tudo que engloba isso. E assim, a gente sabe que você aí é ativista, mulher negra, né? Tá ligada, o seu trabalho está sempre ligado à questão dos direitos humanos, não é isso? Sim, sim. Como é que assim você trabalha isso? Como é que você pensa os seus temas e os seus trabalhos e a relação com os direitos humanos? Eu penso que para mim, enquanto mulher, poder ocupar as ruas, o espaço público, né, no meio do grafite, é uma conquista muito grande de um direito humano, né, de nós mulheres poder estarmos na rua e poder fazer as nossas trajetórias, poder pintar muros, poder grafitar, poder ocupar esses espaços que antes foram negados para nós mulheres. E a maneira como eu crio os meus personagens e, enfim, todas as narrativas dentro do meu grafite, basicamente pensando nas pessoas que muitas vezes foram invisibilizadas, né? Principalmente nós, mulheres negras. Então, o fato de estar na rua, poder representar essas mulheres e outras pessoas também, é o fator principal da minha narrativa, da minha poética. E falasse, né, sobre os direitos das mulheres, assim, das mulheres negras, né, assim, ser uma pessoa que representa é de fato realmente muito importante. Eu fico feliz pelo seu trabalho, fico feliz de ter seu trabalho aqui retratado na segunda temporada. A gente que agradece esse carinho e a sua participação. Muito obrigada. Viu? E a gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre direitos humanos. Até já. Os direitos humanos no Brasil têm um histórico de serem desprezados, né, durante a ditadura militar, que foi um acontecimento muito recente na nossa história ainda, e que devido ao governo atual, você vê que as pessoas não tratam bem ainda esse período tão traumático da nossa história, e as pessoas acabam aceitando coisas que são bárbaras, como o assassinato do músico pelos PMs, 80 tiros, uma barbárie assim sem tamanho, assassinato da Marielle. Todo mundo ou trata com indiferença ou trata como se fosse normal. Mais lento pro
mata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Estamos de volta com a segunda temporada do Educando para a Diversidade. E nesse bloco nós vamos conhecer as características fundamentais dos direitos humanos e também conferir um projeto da Unesp que visa despertar as crianças para a cidadania. E nos ajudando nessa reflexão estão Ari Fernando Maia, que é psicólogo, professor na Unesp de Bauru e é coordenador de pesquisa do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, com sede em Bauru. Também está aqui com a gente a Thaís Magalhães, que é especialista em Direito Público e é membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Agora, nós vamos ver um vídeo feito pela ONU em 2018. Foi em ocasião dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Join us in raising awareness of basic human rights. Record yourself reading an article of the Declaration in your own language. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of themselves and their family, including food. Stand up for human rights. Add your voice. No início do bloco, nós começamos com uma música do Marcelo Yuca e ela narra, assim, a violação, né, dos direitos humanos e uma situação quando eles não são universais, né? E na declaração nós temos 3 características fundamentais, não é? A universalidade, a indivisibilidade e a interdependência. Queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como esses itens tornam os direitos universais, né? E porque são características fundamentais. Uma coisa importante desses princípios é o seguinte: você não pode invocar um direito contra o outro. Eu não posso invocar, por exemplo, o direito de ter opiniões e expressar opiniões para expressar a opinião de que mulheres são inferiores aos homens do sexo masculino, por exemplo, que é uma opinião completamente preconceituosa. Tá? Isso diz respeito à indivisibilidade, ao fato de você não poder simplesmente absolutizar um direito e jogar ele contra o outro. A declaração é um todo. E o eixo fundamental da declaração é a dignidade do ser humano, de todos e qualquer ser humano, independentemente de qualquer diferença ou estereótipo social que pese sobre aquele sujeito. Porque, afinal de contas, note, a diferença é universal.
todos nós somos diferentes dos outros seres humanos. Só que algumas diferenças pela cultura são estigmatizadas. Se cola a determinadas diferenças, né, um aspecto de inferioridade. E às vezes não é um traço com o qual a pessoa nasceu. Se a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, tem uma deficiência física, tem um comprometimento que altera a sua fala e etc. E isso vai gerar uma série de déficits de direitos, de usufruto de direitos para essa pessoa. Mas isso não pode representar um déficit de direito, e é isso que os direitos humanos dizem, a universalidade. Quer dizer, embora a cultura possa a pensar, a você, colocar em você, né, a ideia de que você tem uma inferioridade qualquer, a ideia dos direitos humanos é não. Você é uma parte da comunidade humana, você tem direito de usufruir plenamente todos os direitos. A ideia é que não haja hierarquia em nenhum dos direitos, né, entre essas pessoas. Essa é a ideia dos direitos humanos, né? Fundamental que ele seja destinado a todas as pessoas, independente de classe, raça, gênero, orientação, né? Então é fundamental. Por isso que é tão importante o programa Educar para a Diversidade. A educação em direitos humanos é tão importante exatamente por isso. Quer dizer, qual traço da nossa cultura faz com que um homem que se separa de uma mulher se sinta impelido a persegui-la? Né? E quantas mulheres não são assassinadas pelos seus ex-companheiros? Quer dizer, que traço da cultura reforça isso? Nós precisamos mudar a cultura. Sim. A educação em direitos humanos não é só ensinar direitos às pessoas. Sim. Né? É denunciar e observar esses aspectos da nossa cultura que são francamente contrários a esta ideia muito interessante, não é? Da unidade da humanidade no direito e da unidade na diversidade, porque nós não somos iguais. É uma mudança de visão. Exato. Né? De mundo, é um cambiamento de olhar. Né? Para como a gente está, como a gente age, como a gente vê, como a gente vivencia, como a gente se relaciona, interage no mundo. Exatamente. Né? E, Thaís, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre a repercussão da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo mundo. Né? Nós sabemos que, assim, ela não tem uma força de lei, mas ela influenciou muitas cartas, né, de Constituição. Eu queria que você comentasse um pouco dessa repercussão, da importância dela. A importância da Declaração de Direitos Humanos, como você mesma disse, é essa influência nas legislações e nos tratados internacionais e no sistema de proteção de direitos humanos, né? Como nas constituições dos estados no Brasil, na Constituição Federal de 1988, em que os princípios dessa declaração eles são recepcionados pela Constituição. Então, ela é fundamental para a proteção dos direitos humanos, tanto internacionalmente como nacionalmente dentro dos estados. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 itens. Eles tratam dos direitos fundamentais que garantem a nossa existência. Mas será que as pessoas conhecem algum desses direitos? Nós vamos ver. Liberdade de ir e vir é um direito humano. É o direito à vida, eu creio. O direito à vida deve ser um deles. Não tenho noção. Não tô por fora. O que mais a gente vê é o pessoal ligado a presídio, essas coisas, né? Que o pessoal dos direitos humanos vão. É mais isso, né? Que a gente ouve, né? Não me recordo, não. A pessoa humana, ela tem direito a ser livre, a igualdade. Não saberia dizer. Não tenho lido a respeito. Todos têm direito à moradia, todos têm direito a uma qualidade de vida decente. Direito à vida, o direito à saúde, né, o direito à infância, né, o respeito à infância do cidadão. Thaís, todos têm direito, né? Mas nós temos, assim, às vezes, a percepção de que uma ideia, né, que os direitos estão um pouco relacionados à questão de privilégio, né, um privilégio, uma conquista por mérito. Isso faz com que a gente perceba um distanciamento do exercício da cidadania, né? É real isso, porque a gente não tem o conhecimento sobre os direitos, é isso?
nos afasta do exercício da cidadania? A gente não tem o conhecimento dos direitos, mas também a gente tem a constante negação dos direitos a uma camada mais vulnerável da sociedade, né? Então, isso acaba dizendo que os direitos humanos, ele não é para mim, né? Então, não tem como a gente falar também em mérito, quando a gente fala em direitos humanos, né? Porque a gente tem constantemente a humanidade de algumas pessoas sendo negada, né? Seja a questão do jovem negro, que cada 23 minutos é assassinado, seja quando a gente fala da comunidade LGBT, em que a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Por isso que é importante a educação em direitos humanos, como o professor falou, e essa aproximação dos direitos humanos com as lutas políticas, né? E das reivindicações das pessoas, de moradia, de educação, de saúde, né? Não tem como falar em direitos humanos sem uma aproximação e uma conexão com a luta política. Uma educação para a cidadania. E uma educação para a cidadania. Né? E é importante que essa educação para a cidadania comece desde cedo nas escolas. E é o que propõe a parceria da Rede Municipal de Ensino e do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, que é coordenado pelo professor Clodoaldo Cardoso. E no estúdio, para nos falar como esse projeto da EMEA, que acontece aqui na cidade, está a diretora Renata Landi. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Que bom tê-la aqui conosco, para dividir um pouco da sua experiência. Fique à vontade. Obrigada. Renata, conta pra gente, então, um pouco de como é essa concepção na escola da importância de educar para a cidadania. E como é que as atividades, elas levam para esse caminho? A faixa etária que nós trabalhamos é de 1 a 5 anos de idade. Talvez as pessoas pensem assim, mas o que vamos fazer com crianças de 1 a 5 anos de idade, né? Nessa concepção de cidadania. Então, o nosso trabalho, muito ligado realmente à questão dos direitos humanos, onde tem a cidadania também como um direito dele, nós trabalhamos com essa criança na maneira que ela concebe o mundo. E a maneira que ela concebe o mundo é na linguagem inicial do lúdico. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando com a criança e dentro dos momentos pontuais que acontecem com ela dentro da escola, que a gente vai mostrando, vai construindo situações, atividades para que ela possa compreender. Só vou te dar um exemplo. Num momento em que se tem que uma criança negra, ela não gosta dela. Então, nós vivenciamos isso na escola e foi uma experiência muito rica. Quando a professora falou assim, vamos trabalhar isso para que ela se aceite, que o grupo também aceite. E foi trabalhado com a professora isso através de uma história, né? A Menina Bonita do Laço de Fita. Ah, sim. Então trabalhou-se de forma de teatro, de bonecos com as crianças e ao final da história, a criança negra, ela ficou apaixonada por ela mesma. Então ela se reencontrou, ou melhor, ela encontrou quem ela era. E as crianças a identificaram profundamente. Olha, é ela, a menina bonita do laço de fita. E todas as crianças reagem muito bem à proposta, assim. Sim, porque reagem, porque fala a linguagem dela. A linguagem da criança é diferente da nossa linguagem neste momento como adultos. Então você vai falar a linguagem da criança de 1 a 5 anos na linguagem dela. É na linguagem do jogo, é na linguagem do teatro. É essa linguagem que você trabalha, que você sente a criança e ela sente o que você está transmitindo a ela. Professora Ari, essa parceria, né, do observatório com a escola, ela transcende, né, os muros da universidade, um observatório que tem mais de 10 anos de existência, né? Fala um pouco pra gente sobre a importância desse trabalho, do observatório, a proposta, como é que essa parceria acontece? Bem, o observatório, ele é uma espécie de local na universidade em que a gente procura fazer várias atividades, né, envolvendo eventualmente pessoas como a Renata, que muito
competentemente dirige esse trabalho, né, de educação e direitos humanos na escola municipal aqui de Bauru, e projetos de pesquisa, de iniciação científica, de mestrado, dialogando também com outros professores da universidade, com outros cursos da universidade, né? Porque o desafio de fazer educação em direitos humanos é que a educação em direitos humanos não é só um conteúdo, quer dizer, não é só ensinar que existem direitos, mas ela tem uma forma, não é? Quer dizer, é preciso que a própria instituição escolar e a própria universidade também, num certo sentido, não é? Respeite os direitos. Senão vai haver um conflito entre forma e conteúdo. Não é? Quer dizer, veja, o exemplo da Renata é muito significativo. Não é um conteúdo, ela não disse para a criança, você tem direito. Não, se fez uma espécie de vivência no qual esse direito de ter a sua própria condição, seja ela ser mulher, ser negro, ser indígena, etc., não é um elemento que gera a discriminação. Tá? Não é um elemento que gera uma diferença, uma atribuição de uma menoridade ali, de um menor usufruto daquilo que a instituição oferece, etc. E esse trabalho que nós realizamos hoje, que nós temos um acompanhamento com o Observatório há mais de 10 anos também, foi uma construção. Foi uma construção entre nós, educadores, junto com o professor Clodoaldo, no observatório. Uma construção em que a gente, cada dia, cada momento, a gente tem que se refazer, se reconstruir na compreensão da questão dos direitos humanos. Porque senão você não o acolhe, você não o abraça com a intensidade que ele deve ter. Acho que isso que ela falou é essencial. Quer dizer, nós fazemos muitos estudos no Observatório. O Observatório tem muitas reuniões de estudo, de leitura, de debates. E acho que assim, aprender sobre os direitos humanos é um trabalho de fato cotidiano, até de autocrítica. Porque a nossa cultura não é uma cultura de respeito aos direitos humanos. E nós somos educados nessa cultura contrária aos direitos humanos. E nesse sentido, nós precisamos nos reconstruir a cada momento. Sim. Pensar os nossos próprios preconceitos. Sim. São espaços de diálogo. Né? Claro. Sim. Se a gente não dialoga, não constrói, a gente não modifica olhares, não recebe novos olhares. Não é? E é mais ou menos assim o seu trabalho na Comissão de Direitos Humanos, na Unesp, em São Paulo, Thaís? Como é que é lá? A Comissão de Direitos Humanos em São Paulo, ela é construída a partir da mobilização dos técnicos administrativos, né? É uma iniciativa dos técnicos administrativos da unidade. E aí, em 2015, tem um grupo de trabalho que vai construir quais seriam as atribuições dessa comissão. E ela é constituída por portaria em 2016. Ela é formada por estudantes e funcionários, né, majoritariamente, na verdade, por mulheres, mas majoritariamente negras. E a proposta é exatamente essa, né, a construção e a educação de direitos humanos com a comunidade. E abarcando a comunidade não só de estudantes, técnico-administrativos, docentes, mas também as trabalhadoras e trabalhadores da terceirizada, né. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem essa proposta de diálogo, né, com a comunidade sobre direitos humanos. Então, a gente faz oficinas de educação em direitos humanos, ciclos de formação, boletins informativos, né? A gente tem também plantões de atendimento que a gente faz, mensais, né, quando uma vítima tem uma situação de violação a direitos humanos, a gente faz esse atendimento da vítima, dizendo quais os mecanismos que existem, institucionais. Então, é um trabalho assim, que tem crescido cada vez mais na unidade, né? E de dialogar também, inclusive, com os coletivos que existem e o NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão. Professora, assim, e como é a importância desse trabalho na comunidade? Né? Como é que ele transcende o espaço da sua escola? Nós estamos falando de transcendências aqui. Olha, uma coisa importante, não basta só nós irmos com a criança. No primeiro momento, nós começamos a trabalhar com as pessoas pertencentes à escola, professores e os demais funcionários. Porque senão não haveria realmente
uma fluência, um sentimento que permeasse a todos. Isso nós começamos lá no início mesmo, né, há quase uns 8 anos atrás, com a presença do professor Clodoaldo conosco. E também, ao passar pelos funcionários, você chega às crianças. Mas além deles, eu iniciei um trabalho com os pais, para que eles pudessem também compreender o que nós realizávamos. Hoje faz parte do nosso PPP, né, a questão dos direitos humanos também. E essa questão... Não só registrado como efetivo, né? Para os pais, a gente também partiu numa questão que para eles é fundamental. Eles entenderem isso foi numa dinâmica que eles viram todas as crianças que haviam na escola. E todas eram crianças, eram seus filhos. Todas crianças, todas diferentes, todas com direito à educação, que lá estavam. E direito de serem respeitadas nas suas diferenças, fossem elas de cor, de questões de saúde, de inclusão. Então, tudo isso permeia o trabalho com a comunidade. Então, eu agradeço a sua participação. Obrigada. Aqui de trazer para a gente esse exemplo. Eu agradeço também. Muito obrigada. E nós vamos agora, então, para um breve intervalo. E na volta nós vamos falar sobre os direitos humanos do Brasil. Eu acho que os direitos humanos vem sido totalmente deixado de lado. É um tema que virou quase um tabu pra gente na sociedade brasileira, visto que tem sido muito associado com posições políticas ou coisas do tipo, e algum tipo de privilégio, que não é isso, não tem nada a ver com isso, e que são direitos que as pessoas deveriam seguir, sabe? Direitos não, tá na Constituição, sabe? As pessoas deviam saber a importância disso. O Educando para a Diversidade está de volta e nós iniciamos essa segunda temporada falando sobre um tema chave para pensar a diversidade. Nós estamos conversando sobre direitos humanos. E conosco aqui para ajudar nessa reflexão, nós estamos com o Ari Fernando Maia, e ele é psicólogo, professor na Unesp de Bauru e também coordenador de pesquisa do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, com sede aqui em Bauru. E também a Thaís Magalhães, que é especialista em Direito Público e membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Na Constituição de 1946, os direitos fundamentais já constavam registrados. Mas o Brasil só passa a ser um país reconhecido como que se preocupa com os direitos humanos na Constituição de 1988. É certo isso, né? Por quê? A gente pode pensar, talvez didaticamente, né, que há certas dimensões dos direitos humanos que foram se consolidando historicamente. Então, desde a Revolução Francesa, direitos de liberdade dos indivíduos, né, o direito de ter propriedade, o direito de expressar suas opiniões, o direito de ser considerado inocente até um julgamento isento e justo, tudo isso se consolidou durante já o século XIX. Mas a Declaração de 48, ela tem uma segunda dimensão dos direitos, que são os direitos sociais. Educação, saúde, assistência social, trabalho, lazer e cultura. Então, assim, quais são os fundamentais? Os fundamentais são todos. E inclusive os que vieram depois. Né? Quer dizer, os direitos de proteção das minorias, a criação de políticas públicas que são, em alguma medida, compensatórias para situações sociais e históricas de desvantagem para determinados grupos. A Constituição de 88, ela é muito boa do ponto de vista dos direitos humanos, porque ela teve uma participação intensa dos movimentos sociais. Por causa desses representantes e dos movimentos sociais que estavam por trás deles, que eles representavam, né, de fato, que nós temos essa Constituição tão boa. E que se coloca em risco no momento em que você tem pessoas em destaque, não é? Política, na mídia, não é? Que fazem declarações que são absolutamente contrárias à proteção de minorias, ao direito à vida, ao direito à liberdade,
todo um conjunto de direitos. E quando uma pessoa assim em destaque na política ou na mídia diz essas coisas, ela cria uma situação terrível. Porque algumas pessoas que seguem essas outras pessoas se sentem autorizadas a praticar atos de violência. Como se a Constituição e a lei não preservasse os direitos de todos. E, Thaís, assim, quando a gente fala em minorias, né, nós estamos falando em minorias políticas, não necessariamente em número de população. Claro. Porque, vê, né, Thaís, assim, nós temos a população negra, não é? Que é a maioria da população hoje, não é? Mais de 50% da população. E é violada em seus direitos historicamente, né? Existe e estruturalmente é violada nos seus direitos. Então, quando a gente fala em minorias, é isso, não é? Exatamente. Uma minoria política e uma maioria marginalizada, né? Não é isso? Exatamente. A gente tem constantemente a violação dos direitos humanos, sobretudo para as minorias, como eu já falei. Minorias não, né? As maiorias marginalizadas. Então, sistematicamente, os direitos das pessoas negras, das pessoas LGBTs, né? A gente tem uma questão do racismo que estrutura as relações sociais no Brasil, né? Então, é importante a gente voltar para esse lugar de como se estabelecem as relações sociais no Brasil, né? O racismo, ele é fundante nessas relações. Então, quando a gente tem no cenário político esse discurso que legitima essa violência, né? Essa permissividade, como o professor falou, ela só vai aumentando a violação de direitos humanos. Se a gente pensar em 2019, a gente tem já vários exemplos de crimes ambientais, massacres em penitenciárias, né, de diversas ordens, né? Então, que reverbera nos direitos das pessoas, direitos das pessoas. Influencia nos contextos de vida. Né? O direito à terra, o direito dos povos da floresta, né? Então, a gente ainda é difícil mensurar. Só se a gente pegar só 2019, a gente é difícil mensurar o tanto que retrocedemos com relação aos direitos humanos, né? O respeito aos direitos humanos. E nós temos aqui também a informação do relatório de referente a 2018 da Organização Internacional dos Direitos Humanos, que diz que dos 30 tópicos analisados, em 13 o Brasil apresenta problemas. E os mais críticos é em relação à violência, à liberdade de expressão, o direito das mulheres, dos refugiados e da comunidade LGBT. Mas também diz pra gente que o Brasil abandonou a cooperação internacional. E eu queria que vocês dissessem assim, como é que o Brasil fica em relação a esse movimento internacional? Como é que a gente fica como é que fica o Brasil na ONU em relação a isso? Uau, essa é uma questão bastante complexa. Quer dizer, é bastante notório, quer dizer, acho que essa questão última, muito recente, né, das queimadas na Amazônia demonstrou que não é sem consequências, não, né? Há consequências, você romper tratados, né? A questão da proteção ao meio ambiente é uma das dimensões já consolidadas dos direitos humanos, né? Diz respeito aos direitos das futuras gerações de usufruírem um planeta para sobreviver, né? Razoavelmente equilibrado, não é? E assim, podem ter consequências comerciais, podem ter consequências de longo prazo, né? No sentido de o Brasil ficar cada vez mais isolado, né? Das cooperações internacionais. E as cooperações internacionais são fundamentais, quer dizer, o mundo hoje tem que ser pensado como um todo mesmo, não é? Um país do tamanho do Brasil pretender se isolar é realmente uma pretensão estranha, né? É um projeto político estranho. Direitos não podem ser confundidos com privilégios. Muitas pessoas que falam contra os direitos humanos usufruem totalmente os direitos. Exatamente. Não é? São pessoas que têm dinheiro, que tiveram educação, que têm acesso à cultura. Não são todos que desconhecem, né? Não são todos que desconhecem. E aí essa pessoa nega a outros, né, que não têm esses privilégios outros que essa pessoa tem, né, o usufruto de direitos. Isso é francamente absurdo, isso é inaceitável, né? E, embora seja corriqueiro.
Essa violência dos direitos humanos, né, essa é parte de um projeto político. A gente não pode tirar isso de perspectiva, né? Que é parte de um projeto político que desumaniza as pessoas e né, que culmina no genocídio da população negra. Enfim, é um projeto político muito bem arquitetado, né? Sim. Que é isso, né? Que traz para uns esses direitos e nega para outros. Então a gente pode perceber que realmente faz parte de uma ideia, de um olhar para uma sociedade onde se quer uns e não outros. Exato. Né? E como é que a gente elimina essas pessoas que a gente não quer. Exato. E nós vamos ver agora um trecho do documentário Orestes. Ele trata da violência que foi infligida pelo Estado durante a ditadura civil-militar e na atualidade. E a impunidade que cresce impulsionando os discursos de ódio. A direção do documentário é de Rodrigo Siqueira. Juntou aquele monte de gente na frente da minha casa, eles levou um tiro, eles foram um tiro, e eu fui até o hospital reconhecer e infelizmente era ele. Do hospital eu fui para a delegacia tentar saber o que aconteceu e também para liberar o corpo dele. E o delegado simplesmente colocou uma arma em cima da mesa e disse: esta arma estava com seu filho. Só que eu levei um choque tão grande porque um menino desse que só brincava, que só sorria, que só era um moleque, literalmente, como a palavra diz, um moleque. A única pergunta que eu consegui fazer foi: meu filho machucou alguém? O delegado ficou meio sem jeito e falou: não. Então a única prova que nós temos até hoje de que meu filho estava armado, trocou tiro e roubou o carro, fez tudo isso aí, a única coisa que nós temos é a língua dos policiais, mais nada. Se você fosse somar todos os boletins de ocorrência, a maior parte deles ia ter a seguinte narrativa, como teve o caso da dona Eliana. Um suspeito de algum crime que já é tido como culpado, muitas vezes crime contra o patrimônio, um furto, um roubo, é supostamente perseguido por policiais. E nessa perseguição, o bandido, né, e aí já começa a se nominar e taxar, atira contra os policiais. E os policiais são obrigados a, revidando, atirar nesse suposto bandido. Essa é a história clássica, né? E aí, quando você vai estudar o fenômeno, quando você junta todos os véus, a primeira coisa que é estranha e que, na verdade, desafia a inteligência é: numa realidade tão complexa, como que as histórias se repetem exatamente da mesma maneira? A gente traz esse documentário e percebe assim que realmente tudo que a gente tratou durante o programa, né, tá refletido aí, né, na violação dos direitos, como esse projeto é arquitetado, né, como é feita a manutenção desse projeto, como as pessoas são que a violência, né, que a justiça seletiva tem cor, classe, gênero, tem raça, tem uma série de coisas, né? Mas nós temos um movimento, né, que não para. O seu, o do professor, o da professora que esteve aqui, o nosso, né, que é de enfrentamento a essa realidade. Então, eu quero que a gente faça essa reflexão, diga assim: nós estamos fazendo esse movimento, então como é que a gente consegue pensar em assegurar os direitos humanos para todos, né? Como nos diz assim a declaração. E aí pensando em todos com a diferença de cor, classe, gênero, com as condições de gênero, como é que a gente faz para trabalhar nesse projeto? Eu acredito que é a continuidade, né, desse movimento, né, desse diálogo com os movimentos sociais, da conexão com a luta com os movimentos sociais, do papel fundamental que tem a educação e direitos humanos, né, como a gente falou ao longo do programa. Então, eu acho que não tem outra maneira, né, a gente ir se apropriar do que a gente tem de ferramenta para fazer com que esse diálogo realmente ocorra, né, com todas as pessoas, independente da sua condição. Acho que a Thaís falou tudo aí, é continuar na luta mesmo, né? Entender que é um projeto de sociedade que não é essa sociedade brutalmente desigual, violenta, que trata alguns dos seus membros como pessoas de bem e outros como
pessoas que devem ser excluídas para que possa existir uma paz, etc. Essa é uma concepção errada, não é? Quer dizer, nós teremos mais paz quando todos puderem ser incluídos, respeitados nos seus direitos básicos, ter garantidos esses direitos, né? Quer dizer, enquanto o Brasil foi essa sociedade brutalmente desigual, racista, misógina, suicida, porque se nós queimarmos tudo, isso é suicídio coletivo, não é? Essa lógica da guerra precisa ser interrompida, né? Então, há inúmeros desafios educacionais, culturais, aos movimentos sociais, não é? O mundo é extremamente complexo, a sociedade não é simples, o mundo não é simples, não é? Receitas simples para problemas complexos são erradas. É desafiador. Nós precisamos estudar bastante também essa questão, né? Quer dizer, fazer pesquisa sobre direitos humanos é pesquisar onde se encontram os focos de resistência. Exato. Por quê? De que forma são construídos esses focos de resistência? Como é que a gente faz para estabelecer diálogo? Está dificílimo dialogar, não é? As redes sociais dificultaram o diálogo. Exato. Porque formam-se fossos digitais, né? As pessoas ficam encarceradas, né? Dentro de redes que só falam aquilo que ela quer escutar. São diversos olhares, diversas formas de ver o mundo, de ver a vida, e aí as formas de respeitar e preservar a vida. Exato. Né? E eu acho que está aí o direito, né? Assim, como é que o outro respeita a vida, como é que é a forma, e a gente precisa respeitar a vida, né? E é uma lição difícil mesmo, né, professor? É uma lição que a gente pena para aprender. Para aprender, né? Mas estamos aqui para isso e firmes nessa luta. E agradecendo a vocês, então, a participação e a colaboração, que é lógico, a gente não quer esgotar esse debate, não quer esgotar, mas a gente quer estimular. Sim. E agradecendo que vocês estejam aqui com a gente disponíveis nessa batalha. Eu que agradeço, em nome do Observatório de Educação e Direitos Humanos, a possibilidade de participar. Também agradeço em nome do IA, né, do Instituto de Artes. A gente tem um trabalho bastante bacana com todas as unidades, né, tenta dialogar com as unidades. Então, agradecer e continuar no caminho, né, a gente não perder de vista esse caminho, que é importante a gente continuar e seguir, pelo respeito aos direitos humanos. Isso. A gente agradece, a TV Unesp continua à disposição. E o Educando para a Diversidade tem o objetivo de fomentar essas discussões, que são sobre inclusão e diversidade. Esse é um programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E no nosso canal no YouTube, todos os episódios já exibidos ficam à sua disposição. Você se inscreve, acessa todos os nossos conteúdos, fica por dentro das nossas novidades e eu te espero no próximo episódio. Até lá!